Nesse vídeo eu vou te ensinar de maneira bem objetiva como saber quando você deve comprar ou vender Bitcoin. Bom, galera, hoje no dia 22 de novembro de 2024, o Bitcoin alcançou aqui em certo período do dia as máximas de 577 mil reais e 99 mil dólares, né? 99 mil dólares, 400 e uns quebrados, praticamente 100 mil dólares, né? Então a gente teve uma alta aí extremamente expressiva nos últimos tempos e isso acaba fazendo com que o assunto Bitcoin fique em alta aí em todos os meios de comunicação. E você aí talvez acaba se empolgando no momento errado ou não, que é o que eu vou informar aqui para vocês. Bom, como vocês sabem, a gente teve o halving em 2024 e somente em 2024 o Bitcoin já soma uma alta de mais de 123% acumulado desde janeiro de 2024, em dólar isso, né? Então é uma alta bem expressiva, né? E essa alta ela não se deve somente ao halving, que reduz aí naturalmente a oferta e aumenta a demanda do Bitcoin, é um dos principais motivos dessa alta, sem dúvida nenhuma, mas também uma série de fatores macroeconômicos que vem acontecendo agora nos últimos tempos. Como, por exemplo, a vitória do Trump, né, recente, que é abertamente um apoiador do Bitcoin, a aprovação de ETFs americanos, que abriu o mercado para investidores institucionais, né, então isso aumenta a liquidez, aumenta a demanda pela criptomoeda, então isso é visto como um marco para o amadurecimento, né, do mercado do Bitcoin. A gente teve também, por exemplo, os cortes de juros nos Estados Unidos, que é a redução da taxa de juros dos Estados Unidos, né, que naturalmente incentiva os investidores a buscar ativos com maior risco e potencial de valorização, como, por exemplo, o Bitcoin, né, em um ambiente que naturalmente a gente tem menor atratividade para investimentos tradicionais como a renda fixa. Então você vê que esse é um assunto bem amplo, complexo e não se deve só ao halving, mas a uma série de fatores. Mas você pode ver de forma clara que há sim explicação para essa alta dessa moeda que é o Bitcoin. Bom, dado esses fatos, existe uma regra básica no mercado de investimentos que serve para qualquer tipo de ativo, não só para o Bitcoin, mas qualquer outro tipo de ativo. E é uma frase bem clássica que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Eu vou traduzir aqui para você de uma maneira bem fácil de entender. Essa frase significa que os melhores momentos para você comprar um ativo são quando o mercado está em pânico, onde naturalmente os preços estão baixos. E os melhores momentos para você vender um ativo são quando tudo parece otimista e os preços estão altos, naturalmente. A ideia central é que quando um ativo ele está sendo amplamente exaltado, que é o caso agora do Bitcoin, é provável que o mercado já tenha precificado esse otimismo, reduzindo assim o potencial de ganhos futuros. É claro que isso não é uma regra, eu posso aqui estar errando em algo que eu estou falando para você, pode ser que o Bitcoin dobre o que está agora, tudo é possível, né? É um ativo extremamente especulativo, mas essa é uma regra básica e desde que ele existe, se você for considerar essa regra, ela deu certo, ela sempre deu certo. Ou seja, explicando de uma outra forma para você, quanto mais o mercado e os noticiários falarem que o ativo é bom, menor é a chance daquele momento ser um bom momento para você comprar aquele ativo. Então, independente de você querer levar essa frase ao pé da letra por causa do Bitcoin, anote essa frase na sua mesa de cabeceira para você sempre se lembrar, porque se tratando de investimentos de forma geral, ela é certeira. E o inverso, né, obviamente, também é verdadeiro. Quanto menos se fala de um ativo, maior é a chance de você estar em um bom momento para você comprar aquele ativo. Então, no caso do Bitcoin, a gente tem um carinha que é o tal do Fear and Greed Index, que eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição do vídeo, que nada mais é do que um índice de medo e ganância. E esse indicador nada mais é do que uma forma fácil de você visualizar num gráfico isso que eu acabei de te explicar. Ou seja, se você vê hoje, no dia 22 de novembro, a gente está com ele em 94, que é a ganância extrema. Então a gente está estourado no limite de ganância. Então, naturalmente, seguindo essa regra que a gente comentou, a gente, em teoria, não está em um bom momento para a compra de Bitcoin. Eu, particularmente, sendo bem honesto para você, sempre comprei Bitcoin abaixo de 50. Normalmente ali 40 e pouco, já consegui pegar mais abaixo, 20 e pouco, 30 e pouco, que é quando está no vermelhinho ali você chega em fear, né? Que é medo.
sentido. Então, se você é de repente novo nesse mercado e tal, e não está muito por dentro desse assunto, o que eu te digo é o seguinte: no longo prazo, é muito provável que você não vai perder dinheiro de qualquer forma, mesmo que você compre o Bitcoin agora na máxima histórica. Mas, no curto, médio prazo, existe uma chance muito grande, mas muito grande mesmo, de você ter uma baixa extremamente expressiva, uma oscilação extremamente expressiva no seu Bitcoin, e aí você, novato, possivelmente vai se desesperar e acabar vendendo. Então talvez essa não seja, talvez não, essa não é uma hora boa para você que não tem estômago para aguentar grandes baixas comprar. E quando eu falo grandes baixas, a gente não consegue prever, é óbvio, mas grandes baixas pode ser, de repente, 50%, 40%, então grandes baixas mesmo. O Bitcoin ele tem esse histórico de grandes oscilações nesse momento. Isso sempre aconteceu nesses momentos do Bitcoin. Então eu reforço, eu não estou dizendo aqui, não compre, não é isso. Né? Se você quiser comprar pro longo prazo, com consciência de que pode haver uma grande oscilação, tá tudo bem. É meio que consenso entre as pessoas que estudam um pouquinho de Bitcoin, mesmo comprando agora, no longo prazo você vai acabar ganhando de uma forma ou de outra. Mas se você quer ser um pouco mais conservador ou se você não tem estômago, eu sugiro para você, aguarda o Fear and Greed Index ficar pelo menos ali abaixo dos 50%. Mas, independente de você gostar ou não de Bitcoin, ou de querer comprar agora ou não, a minha opinião é a seguinte: tenha um pouco de Bitcoin. Tenha. Não quer comprar agora? Tudo bem, aguarda o Fear and Greed baixar. Ele vai baixar em algum momento, tenha certeza disso. Mas tenha um pouco de Bitcoin, pois todas as características dele indicam uma das melhores reservas de valor para o futuro, assim como, por exemplo, o ouro. O ouro ainda tem uma vantagem soberana sobre o Bitcoin, porque ele é um ativo físico e que se provou com o tempo. O ouro ele é moeda de troca antes de Cristo, então naturalmente é mais confiável. Mas o Bitcoin ele indica ser também uma das melhores reservas de valor e já vem se provado ao longo dos anos por alguns fatores que eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, ele tem uma oferta limitada, né? Então ele tem escassez, ele é uma moeda deflacionária. O Bitcoin ele possui um limite máximo de 21 milhões de unidades que vão poder ser mineradas. Isso é definido no código dele, então essa é uma característica que cria a escassez digital, né? Que é comparável a ativos como, por exemplo, o ouro que eu comentei, que também tem essa escassez e que torna ele, de fato, deflacionário. A cada 4 anos ocorre o halving, que reduz essa recompensa de mineração pela metade e diminui a emissão de novos bitcoins ao longo do tempo. Segundo, Bitcoin é descentralizado. Então, diferente de todas as moedas fiduciárias, o Bitcoin ele não é controlado por um governo ou por um banco central. Então, a rede dele é mantida por milhares de computadores ao redor do mundo, que somos nós, o que reduz o risco de manipulação ou de controle por entidades centralizadas. Terceiro, a imutabilidade e a segurança dele. Então, as transações de blockchain do Bitcoin, elas são registradas de forma permanente. Então, elas não podem ser alteradas. Então, isso confere uma transparência e confiança para o Bitcoin. Além disso, essa rede é altamente segura devido ao processo de mineração e ao consenso de prova, né, que é o que a gente chama de Proof and Work. Então, sim, Bitcoin é muito seguro e tem imutabilidade. Quarto ponto, portabilidade. Então, o Bitcoin ele é facilmente transferível em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia, 24/7, sem a necessidade de intermediários. Então, isso torna ele muito mais prático do que, por exemplo, o ouro, né, ativos físicos ou propriedades, por exemplo, que também podem ser consideradas reserva de valor, especialmente em tempos de crise. Quinto lugar, resistência à censura. Então, por ser descentralizado e baseado em blockchain, o Bitcoin ele resiste à censura, a governos ou instituições financeiras que não podem bloquear ou reverter transações. Não tem como. Sexto lugar, divisibilidade. Então, cada Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de unidades menores, que a gente chama de satoshis. Então, isso permite que ele seja usado em transações de qualquer valor, desde centavos até milhões de dólares. E por último, em sétimo lugar, a adaptação ao ambiente digital. Então, em um mundo cada vez mais digital, o Bitcoin ele se destaca como um ativo nativo da internet. Então, isso facilita a adoção dele como reserva de valor para economias digitalizadas, que é o que vem crescendo cada vez mais no mundo, ou em cenários de inflação, né, das moedas tradicionais. Então, eu reforço para vocês o seguinte: independente de você gostar ou não de Bitcoin, de querer comprar ou não agora, a minha opinião é a seguinte: tenha um pouco de Bitcoin, pois todas as características dele indicam uma das melhores
maiores reservas de valor para o futuro. E se você for entrar no mundo do Bitcoin, estude um pouco, não vá pela pressão do momento, estude um pouco, tenha paciência, ainda tem muito tempo para você comprar Bitcoin. Entenda como, por exemplo, armazenar o seu Bitcoin de forma segura, né, sem deixar em corretoras, mas sim na sua própria carteira. Entenda todos os riscos envolvidos, tudo isso que eu te falei aqui, talvez alguma coisa você não entendeu, vá pesquisar, pesquise sobre o assunto, né? Então entenda o que é uma blockchain, entenda por que ele é descentralizado, a questão da imutabilidade, a questão do consenso de prova de trabalho. Não entre em nenhum ativo, seja Bitcoin, ou seja uma ação, ou seja um fundo imobiliário, ou seja uma estoque, ou seja um REIT, ou seja ouro. Não entre em nenhum ativo sem você estudar minimamente. Tenha calma, você vai ter muito tempo para comprar Bitcoin e se beneficiar dele no médio e longo prazo, mas tenha sim um pouco de Bitcoin. Bom, pessoal, esse é o recado que eu queria dar hoje. Eu espero que tenha ajudado você a abrir um pouco a sua mente a respeito desse assunto. É lógico que eu não consigo trazer aqui tudo em uma riqueza de detalhes absurda, você vai precisar estudar e se aprofundar, mas eu acho que esse conceito geral já vai ajudar bastante vocês a se nortearem nesse mundo da criptomoeda. Por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Dê um comentário aqui embaixo, dê um like e até a próxima.